Olá, hoje nossa análise aprofundada foca em Alvin Plantinga, um nome, assim, gigante na filosofia contemporânea, né? Principalmente filosofia da religião, epistemologia. Exatamente. Um pensador que realmente marcou a época. A gente está se baseando aqui em alguns textos biográficos que ajudam a entender a trajetória dele e o impacto das ideias. Sim, e o objetivo é justamente esse, entender por que Plantinga é tão influente, sabe? E como ele mexeu tanto com o debate sobre a racionalidade da fé. Com certeza. Ele deu uma nova roupagem, um novo rigor a essa discussão. Ok, vamos lá então. Para começar, Plantinga nasceu em 1932. Os pais eram imigrantes holandeses. E o pai dele, Cornelius, também filósofo. Imagina as conversas no jantar. Pois é, uma imersão desde cedo. E a formação dele foi de peso, né? Calvin College, depois Harvard, e o doutorado em Yale, lá em 1958. Base sólida. Muito sólida. E a carreira acadêmica reflete isso. Passou pela Wayne State, ficou um tempão no Calvin College, onde teve até uma cátedra com um nome importante, a William Henry G. Lema. Foram 2 décadas lá. 2 décadas. Sim, e depois, de 82 a 2010, foi para a Universidade de Notre Dame, que é um centro nevrálgico para a filosofia da religião. E ainda voltou para Calvin depois. Ele virou uma referência na filosofia analítica, aplicando aquele rigor lógico todo a questões de fé. E ele já chegou chegando, né? God and Other Minds, de 67, já mexeu com a epistemologia e The Nature of Necessity, de 74, foi para metafísica. São obras fundamentais, mostram a amplitude do pensamento dele desde cedo. Mas talvez o que mais chame atenção, assim, para quem está de fora, seja a versão dele do argumento ontológico. É aqui que fica realmente interessante. Ah, sim, o argumento ontológico modal é uma abordagem bem sofisticada. Ele pegou aquela ideia antiga da prova da existência de Deus e usou lógica modal, que lida com possibilidade, necessidade, essas coisas. Exato. Ele fez uma distinção chave entre grandeza máxima e excelência máxima. Simplificando bastante, a ideia é: se a gente consegue conceber como possível um ser com excelência máxima, tipo onipotente, onisciente, perfeitamente bom, então, para ter essa excelência máxima, ele precisaria existir em todos os mundos possíveis. Ou seja, necessariamente em É complexo, gera um debate enorme até hoje, imagino. demais, mas mostra o nível de sofisticação que ele trouxe. E isso conecta com outra ideia central dele, a epistemologia reformada. Que é fascinante também, como ele vira o jogo da racionalidade da crença, né? Totalmente. A sacada da epistemologia reformada é dizer, olha, a crença em Deus não precisa necessariamente de argumentos filosóficos ou provas científicas para ser racional. Ela pode ser o que ele chama de apropriadamente básica. Apropriadamente básica. Tipo, Tipo acreditar que existem outras mentes além da sua, ou confiar na sua memória ou na percepção dos seus sentidos. São crenças que a gente tem, que são racionais, mas que a gente não fica tentando provar o tempo todo com argumentos complexos. A fé em Deus poderia ser assim também. entendi. Quase como dizer que a fé não precisa pedir permissão para ser racional. Isso. Foi uma mudança de perspectiva bem radical para a época. E ele desenvolve isso muito com o conceito de garantia, ou warrant, na famosa trilogia Warrant. A trilogia Warrant. Fale um pouco dessa ideia de garantia. Para a plantinha, para uma crença verdadeira ser considerada conhecimento, ela precisa ter garantia. E o que dá essa garantia? É quando nossas faculdades cognitivas, razão, memória, percepção, etc., estão funcionando corretamente. Corretamente como? Conforme um plano de design, ele diz. Num ambiente apropriado para elas e direcionadas para formar crenças verdadeiras. Peça numa bússola. Para ela ser útil, tem que estar bem feita, design, funcionando direito e num lugar sem interferência magnética, forte, ambiente, para poder apontar para o norte. Verdade. A garantia é essa combinação. Entendi a analogia da bússola. E essa ideia de plano de design leva a um dos argumentos mais provocadores dele, né? O argumento evolutivo contra o naturalismo. Exatamente. Esse argumento causa muito debate. É quase um paradoxo. Porque parece ir contra a intuição, né? Se a evolução é real, como ela poderia nos fazer duvidar da nossa própria razão? Pois é, a provocação é essa. Plantinga diz o seguinte: se o naturalismo filosófico for verdadeiro,
Ou seja, se não existe nada sobrenatural, só o mundo material explicado pela ciência, e se nossas mentes são só o resultado da evolução por seleção natural, que só se importa com sobrevivência e reprodução. Certo. Que garantia a gente tem que as nossas crenças são verdadeiras? Especialmente as crenças mais abstratas, tipo teorias científicas ou filosóficas. A evolução seleciona o que ajuda a sobreviver e passar os genes adiante. Crenças úteis, talvez, mas crenças úteis não são necessariamente crenças verdadeiras. Uma crença falsa poderia ser até mais útil em certas situações. Uau! Então ele argumenta que, se você for um naturalista consistente, a própria teoria da evolução te daria motivos para duvidar se a sua capacidade de raciocinar é confiável para chegar à verdade? Exatamente essa é a linha de raciocínio. Ele usa a evolução contra a confiança epistêmica do naturalismo. É uma virada bem interessante. Muito interessante mesmo. E se a gente conecta isso tudo, o impacto do Plantinga fica claro. Ele ganhou o prêmio Templeton em 2017, que é enorme. É membro da Academia Americana de Artes e Ciências. Mas mais importante, acho, foi a influência dele sobre outros filósofos. Sim. Ele meio que abriu caminho e formou uma geração de filósofos teístas muito competentes dentro da tradição analítica. Nomes como Michael Bergman, Michael Rea, Trenton Merricks, são todos influenciados por ele. E para quem quer uma introdução mais direta, o livro Knowledge and Christian Belief, de 2015, é uma boa síntese. Ele realmente ajudou a colocar o teísmo de volta no mapa da filosofia acadêmica séria. Sem dúvida, deu ferramentas e argumentos robustos. Então, o que tudo isso significa, assim, para a gente fechar? Basicamente, o trabalho do Plantinga foi oferecer uma defesa filosófica muito articulada para a ideia de que acreditar em Deus pode ser algo racional, intelectualmente sólido. Ele usou as ferramentas da filosofia analítica para fortalecer a posição teísta. Exato. Ele não tentou dar uma prova definitiva e simples de Deus, mas argumentou que a fé e a razão não são inimigas, e que a fé pode ter sua própria base racional. E a relevância disso continua, né? Com certeza. As questões que ele levantou sobre os fundamentos do nosso conhecimento, sobre como justificamos a confiança nas nossas próprias mentes e como a nossa visão de mundo, seja ela teísta ou naturalista, afeta essa confiança. São perguntas que continuam super atuais. Fica então a reflexão final, baseada nesse argumento evolutivo contra o naturalismo. Se a gente leva a sério esse desafio do Plantinga, como alguém que adota uma visão puramente materialista do mundo pode justificar a confiança de que suas próprias faculdades cognitivas são realmente voltadas para a verdade? Especialmente se a verdade não for necessariamente o principal produto que a seleção natural busca otimizar para a sobrevivência. É algo para se pensar.